Fala pessoal, tudo bem? Lucas falando aqui. E no vídeo de história de hoje a gente vai dar prosseguimento à Era Vargas, tema que a gente começou a falar 2 semanas atrás. Eu lembro que naquela aula a gente falou sobre o governo provisório, fase da Era Vargas que vai de 1930 até 1934. Hoje a gente vai falar sobre o governo constitucional, que vai de 34 até 37, e do Estado Novo, que vai de 37 até 1945, quando acaba a Era Vargas. Mas antes da gente falar do governo constitucional e do Estado Novo, eu acho que a gente precisa fazer uma retomada do que a gente falou na aula anterior. Mesmo a gente fazendo essa retomada, você tem que assistir. Se você não assistiu, não deixe de assistir a aula anterior de Era Vargas, que está na plataforma também, beleza? Mas vamos lá. Vamos fazer uma breve introdução do conteúdo que a gente vai trabalhar hoje. Na aula passada, a gente falou sobre a subida ao poder do Vargas em 1930, do que a gente coloca, do que a gente chama como a Revolução de 30. Esse conteúdo em si a gente trabalhou mais na aula de crise da República Oligárquica, bem no fim dela, quando a gente falou sobre a crise da República do Café com Leite entre São Paulo e Minas Gerais, que vai lá ocorrer as eleições entre Júlio Prestes versus a Aliança Liberal, que era representada por Getúlio Vargas. Não tem uma solução aquela eleição lá, por conta de diversos problemas que a gente já abordou naquela aula, e aí ocorre a Revolução de 30. Logo após a subida ao poder, Getúlio Vargas adotou algumas medidas, como o fim da Constituição de 1891, ele fechou o parlamento, retirou os governadores ou os presidentes estaduais e botou em seus lugares o que ele chamou de interventores estaduais. Então, assim que Vargas chega ao poder, ele adota uma série de medidas para tentar acabar com as características da República Oligárquica e iniciar uma nova fase no país. Eu lembro que eu comentei com vocês que a forma de se governar naquele momento era através dos decretos-lei, o que a gente chama do governo dos bilhetinhos. E aí, para muitos, todas essas medidas que Vargas adotou faz com que já desde o início, o governo de Vargas seja considerado uma ditadura. Então, para muitos pensadores, existe essa ideia. No entanto, quando a gente fala em Era Vargas, geralmente a gente coloca que a fase ditatorial de Vargas é a partir do ano de 1937, quando ele dá um golpe, inicia o que a gente entende como o Estado Novo, beleza? Então, para alguns pensadores, essas medidas podem ser consideradas como medidas já ditatoriais. Aqui a gente não vai considerar desta forma. No entanto, vamos prosseguindo aqui, assim que Vargas adota essas medidas, a gente vai observar que os maiores prejudicados foram os paulistas, porque quem controlava a política brasileira desde 1894 era São Paulo e Minas Gerais através da política do café com leite. No entanto, em 30 houve esse rompimento e aí Vargas chega ao poder apoiado pelos mineiros e numa oposição aos paulistas. Então, os paulistas que tinham maior poder desde 1894, a partir de 30, eles observam esse poder não existir mais. E aí, em 32, eu falei com vocês na aula anterior, ocorre a Revolução Constitucionalista de 1932. E há uma discussão, eu falei também para vocês na última aula, se esse movimento ele ocorreria se São Paulo estivesse se beneficiando ainda. Então, muitos costumam alegar que, na realidade, São Paulo só se revolta contra o governo de Vargas porque eles estavam perdendo o poder. Eles haviam perdido o poder. Sendo que eles estão alegando que o governo do Vargas era um governo ilegal e inconstitucional. Se a gente parar para pensar, o governo de Vargas era de fato um governo ilegal e inconstitucional. Ilegal porque não foi eleito, inconstitucional porque não tinha Constituição. Mas será que se São Paulo estivesse se beneficiando, eles fariam esse movimento? Essa é uma discussão que ocorre muito. Mas, enfim, ocorreu a Revolução Constitucionalista de 32, e aí a gente costuma falar, eu coloquei isso também na aula passada para vocês, de que o Vargas ganhou
mas não levou. Por que a gente coloca que Vargas ganhou, mas não levou? A gente coloca que isso aconteceu porque Vargas reprime a revolução, ele vence a revolta, né? A resistência dos paulistas, porém, ele faz o que São Paulo queria. E o que São Paulo queria? Né? Por exemplo, há uma nova Constituição para o Brasil. Então, ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma Constituição para o país. E por que ele faz o que São Paulo quer? Eu comentei com vocês na aula passada que ele faz isso porque ele tinha projeto, ele tinha um objetivo de desenvolver a economia do Brasil. E o desenvolvimento da economia nacional era a partir de um projeto de industrialização. E quem tinha o capital necessário, quem tinha os recursos necessários para fazer com que o Brasil passasse por um processo de industrialização, era São Paulo. Então ele começa a dar um agrado a São Paulo, obviamente pensando no financiamento daquele estado para o seu projeto de industrialização. Essa Constituição que o Vargas começa a organizar a partir de 32, ela vai ficar pronta e vai ser promulgada no ano de 1934. A grande característica dessa Constituição vai ser uma disputa entre a ideia da centralização e do federalismo. Como assim a ideia da centralização e do federalismo? Havia uma disputa para saber se o poder estaria muito concentrado nas mãos de um governo central, né, ou seja, nas mãos da presidência, né, da União, ou se os estados teriam uma autonomia, se eles teriam uma liberdade para tomar as suas próprias decisões. O fato é que essa Constituição ela ficou pronta em 1934 e foi promulgada em julho daquele mesmo ano. Quais são as características dessa Constituição, Lucas? Então vamos lá. Essa Constituição é marcada pela nacionalização da economia, pela criação da Justiça do Trabalho, criação de leis trabalhistas, a ratificação do voto feminino e também vai ter como primeira eleição uma eleição indireta. Então, o que a gente vai começar a observar? Que a Constituição de 34 ela tem características muito diferentes da Constituição de 1891. É uma Constituição que ela já tem mais a cara do Vargas, de começar a buscar uma economia mais nacional, com uma menor interferência do capital externo, com uma menor interferência de potências estrangeiras. E, além dessa característica, a gente vai observar que o Vargas ele já passa a adotar leis trabalhistas na Constituição e também faz a criação de uma Justiça do Trabalho. Esse movimento que Vargas faz, que ele busca implementar a partir de agora, é uma reivindicação que a gente já falou naquela aula de crise da República Oligárquica. Por quê? Entre 1917 e 1920, a gente começou a ver o surgimento e o crescimento do movimento operário, do movimento trabalhista. Então, assim que Vargas chega ao poder, ele tenta trazer para próximo de si, ele tenta se aproximar dos trabalhadores. Então, essa é uma maneira que ele encontra de fazer leis trabalhistas, né, de dar um agrado aos trabalhadores para receber o apoio deles. O último ponto que está ali, ratificação do voto feminino, é extremamente importante. O voto feminino já existia no Brasil, tá? Já existia mais ou menos desde 1932. O que o Vargas faz em 1934 é oficializar isso em todo o território nacional. A partir daquele momento, as mulheres poderiam votar. Poder votar não significa que elas votariam, porque naquele momento elas ainda tinham que pedir permissão aos seus maridos, aos seus pais. Tá? Então, ali as mulheres podem votar, não significa que elas votariam. Fiquem com essa ideia na cabeça de vocês. Segundo a Constituição, o mandato presidencial seria sempre de 4 anos, porém o presidente ele não poderia se reeleger. No entanto, a primeira eleição depois da Constituição de 34 seria uma eleição indireta. O que significa uma eleição indireta? Que o povo não escolhe o seu governante. Quem escolhe o presidente é o parlamento. Então o povo escolheu, votou, elegeu o parlamento e dentro do parlamento teve uma eleição no qual eles foram os responsáveis por escolher o presidente.
Esse primeiro presidente, por conta de toda a força política que tinha, foi eleito Getúlio Vargas. E aí Getúlio Vargas começa a comandar o país nesta nova fase. E aí se inicia o que a gente chama do governo constitucional de Vargas, que vai de 1934 até 1937. Essa fase do governo de Vargas é marcada por conta das disputas ideológicas que estavam acontecendo naquele período. Por exemplo, no mundo, a gente começa a observar e a gente tem noção de que havia uma disputa muito forte entre o socialismo da União Soviética contra o nazifascismo da Itália e da Alemanha. Na Itália, quem estava comandando era Adolf Hitler com seu regime nazista, e na Itália, quem estava comandando era o Benito Mussolini com o regime fascista. Já na União Soviética, era Joseph Stalin. Então a gente começa a observar que no mundo havia essa disputa muito forte entre comunismo e nazismo. Essa disputa que a gente observa, né, em território global também vai se fazer presente no Brasil, através da disputa política e ideológica da Aliança Nacional Libertadora, que a gente chama de ANL, e da AIB, Ação Integralista Brasileira. A ANL era liderada por Luiz Carlos Prestes, era uma seção, era uma espécie de filial do Partido Comunista Soviético. Então, para existir a Aliança Nacional Libertadora, precisava da autorização da União Soviética, assim como tinha. Eles tinham como grande defesa o nacionalismo econômico e a estatização. Então, eles eram a favor de que o Estado passasse a ser o grande agente econômico, sem muita interferência do capital estrangeiro, do capital externo. Dessa forma, automaticamente eles eram contra o imperialismo. Eles não aceitavam a interferência de outros países na economia brasileira. E uma característica que é muito importante também é a defesa da reforma agrária e da suspensão do pagamento da dívida externa. Eles entendiam que uma das maneiras que o Brasil poderia e iria crescer era através de uma redistribuição das terras e suspendendo o pagamento da dívida externa. Então, eles eram totalmente a favor do desenvolvimento econômico do país, mas sem qualquer interferência estrangeira, sem qualquer interferência de empresas internacionais. Na contramão da Aliança Nacional Libertadora, que era influenciada pelo comunismo soviético, estava a Ação Integralista Brasileira, a AIB, liderada pelo Plínio Salgado, e era completamente inspirada no fascismo italiano. Não à toa, a gente coloca que a AIB era chamada dos camisas verdes, enquanto o exército de Mussolini era chamado de camisas negras. A AIB é ultranacionalista de extrema direita, e eles tinham como lema a ideia de Deus, pátria e família. Eles alegavam que o comunismo, que o socialismo estava destruindo as tradições nacionais, as tradições brasileiras, que eles estavam acabando com a pátria e que estavam deturpando com a família tradicional brasileira. Então eles começam a vir com todo esse discurso. A grande característica do AIB era de que eles defendiam um país com um único partido e um único chefe. Então, o que a gente está observando é que toda disputa ideológica que acontecia em escala global está se fazendo presente no Brasil. Então, entre 1934 e 1937, a grande característica política do país é justamente essa disputa. E aí você talvez deva estar se perguntando, beleza, Lucas está falando isso, né, da disputa, o que Vargas tem a ver com isso? É aí que a gente está, é aí que a gente chega no ponto central. Por quê? O Vargas ele tinha um projeto de industrialização, ele tinha um projeto de desenvolvimento da economia nacional. Então ele entendia que não poderia existir alguns entraves para a industrialização do país. Sendo que os comunistas, os socialistas, eles eram próximos à causa dos trabalhadores. Então, eles sempre buscaram e sempre buscam melhores condições de vida, melhores condições de trabalho para os operários. E quando a forma de buscar essas melhorias, que é através da negociação, das negociações, não dá certo, um dos métodos, uma das medidas é a adoção de greves. Então, a gente começa a observar que
o movimento operário, o movimento trabalhista, se ele se associasse aos comunistas, se ele se associasse aos socialistas, isso poderia ser um entrave. E aí, eles eram opositores ao regime varguista. Os socialistas, eles defendiam a ideia de que Vargas não era ligado, não estava interessado na causa trabalhadora, que Vargas só estava tentando se aproveitar dos trabalhadores para se manterem no poder. Então, havia já uma oposição da ANL em relação ao regime varguista. Por sua vez, o Vargas ele tinha uma mentalidade, ele tinha uma ideologia muito próxima ao fascismo, ou seja, muito próxima a algumas características que a AIB tinha. Então a gente começa a observar que a ANL era opositora a Vargas e Vargas, por sua vez, não era próximo aos ideais comunistas. O que a gente vai notar, então, nesse período? Em 1935, o Vargas ele vai determinar o fechamento da ANL. Ele vai fazer com que a ANL entrasse na ilegalidade, não pudesse mais existir. A ANL, obviamente, entende que isso é uma ação autoritária por parte de Vargas. E aí faz uma convocação popular, convoca o povo a apoiar a ANL contra o governo de Vargas. Nesse momento que a gente está observando aqui, como resposta ao fechamento da ANL por Vargas, os comunistas vão tentar organizar um levante, uma revolta contra o governo de Vargas, que tinha o objetivo, obviamente, de retirar o Getúlio Vargas do poder. Esse movimento foi liderado por Luiz Carlos Prestes. Lembra que eu falei com vocês sobre ele quando a gente trabalhou do movimento tenentista? E aí eu coloquei que em algum momento ele sai do movimento tenentista e se aproxima do comunismo? Então, ele é o grande líder, eu já falei isso com vocês. É liderado pelo Prestes e pela Olga Benário. Mas há uma desorganização muito forte do movimento, eles não conseguem se organizar e não conseguem adesão popular, que rapidamente o governo Vargas massacra, sufoca o levante de 1935. Como esse movimento foi extremamente desorganizado, para muitos ele é chamado inclusive de intentona de 1935, que é um termo pejorativo para se referir a uma tentativa débil, vamos dizer assim. E aí, o movimento, então, rapidamente é sufocado. A maior parte dos líderes foram presos, né? Alguns foram perseguidos, outros foram mortos, foram enviados para a Clevelândia, né, que era um campo de concentração. No entanto, a que mais sofreu com tudo isso foi a Olga Benário, que está aí na imagem para vocês. Provavelmente, em algum momento, vocês já ouviram da história da Olga Benário. Ela foi a líder do levante de 35, junto com Prestes, sendo que ela era judia, e aí o Vargas enviou a Olga Benário para a Alemanha nazista e ela foi colocada em um campo de concentração, porém ela estava grávida, e aí logo depois do nascimento de sua filha, enviaram a filha para o Brasil, a Anita Prestes, e a Olga Benário ela foi morta no campo de concentração dos nazistas. Então a gente começa a observar que a fase do governo constitucional vai ser marcado justamente por essas características. E aí o Vargas ele vai se mostrar claramente como um forte opositor do socialismo no Brasil. Ele vai se mostrar um tão forte um opositor que ele vai se utilizar disso para se manter no poder. Por quê? Logo após a vitória dele, a repressão ao levante de 35, ele vai entender que a imagem política dele está fortalecida. Por isso, o que ele vai fazer? Logo após, ele decreta um estado de sítio. O que seria um estado de sítio? Seria um estado de atenção. Esse estado de atenção é que você utiliza geralmente quando quer determinar ou quando quer informar a população que o país, que a nação está sob risco. Então, ele já está deixando estado de atenção. Estamos correndo risco. Por que estamos correndo risco? Os comunistas tentaram tomar o poder em 35. Eu evitei. Então, vamos começar a nos tomar cuidado, nos organizar. É isso que Vargas está deixando claro com o estado de sítio. Sendo que, em 37 para 38, teria novas eleições. E pela Constituição de 34,
o Vargas não poderia concorrer a essas eleições, gente. E aí, o que ele começa a fazer, então? Ele começa a organizar, junto com os integralistas, um plano, uma forma dele se manter no poder. É daí que surge a notícia de que os comunistas, liderados pela União Soviética, estavam organizando um plano para tomar conta da política, para tomar conta do país. Esse plano gerou um temor muito grande na sociedade. Era o que a gente chama do Plano Cohen. Então, o governo descobriu o Plano Cohen, que era um plano de suposto ataque ao Brasil. Assim que esse plano foi supostamente descoberto, Vargas rapidamente decretou um estado de guerra. O que é esse estado de guerra? O país está sendo atacado. Se o país está sendo atacado, o presidente, o governante, ele pode fazer o que for necessário para defender o país. Foi justamente nesse momento que Vargas acaba com a Constituição de 1934, ou seja, 3 anos após a promulgação da Constituição de 34, ele termina, fecha o parlamento e continua comandando o país. Se acabou com a Constituição, se acabou com o parlamento, não teria eleições. E por que não teria eleições? Porque o Vargas precisava ficar no poder para salvar o país, para comandar a resistência aos comunistas. A esse processo que Vargas consegue se manter no poder, a gente chama do golpe de 1937. E por que a gente chama do golpe de 37? Porque depois se descobre que não havia nenhum plano comunista de ataque. Tudo foi forjado por Vargas e pelos integralistas para se manter no poder. É o que a gente coloca como um autogolpe. No entanto, esse autogolpe marcou o início do Estado Novo, o que a gente chama da ditadura do Estado Novo de Vargas, que vai de 37 até o ano de 1945. Assim que o Vargas chega ao poder, ele vai implementar um governo com caráter bem fascista, com caráter ditatorial muito próximo aos ideais que tinham os regimes fascistas europeus. Inicialmente, ele fecha o parlamento, como eu já tinha colocado, acaba com a Constituição de 34, na imagem está 37, gente, mas ele acaba com a de 34. Além disso, ele acaba com os cargos de governadores mais uma vez e também acaba com as bandeiras estaduais. Para ele entende que não deveria mais ter essas diferenças, a ideia de divisão e diferença na sociedade. Tudo isso deveria ser abolido. Por que deve ser abolido? Porque ele entende que tudo deve ser pelo Estado e nada pelo indivíduo. Então ele começa a implementar uma ideia de um Estado brasileiro, de tudo ser voltado ao Estado brasileiro e que não haja diferenças dentro do Brasil. Isso é uma característica muito forte de um regime fascista, de um regime que a gente trabalhou na aula ao vivo anterior, que a gente falou sobre os regimes fascistas. Então é basicamente essa ideia que o Vargas começa a defender. Ele está implementando uma ditadura, ele está implementando um regime muito semelhante ao fascismo. No entanto, a gente tem que começar a pensar e fazer algumas diferenças. Por quê? O regime varguista não é um regime fascista igual ao que ocorre na Itália, igual ao que ocorreu na Alemanha. Por que não é? Vamos lá parar para pensar o seguinte. Olha a Constituição de 37. O Vargas, assim que sobe ao poder através do golpe, ele acaba com a Constituição de 34, que eu tinha falado para vocês, e cria uma nova Constituição, a Constituição de 37. Essa Constituição tem uma característica muito importante, porque ela é uma Constituição outorgada, tá? Ou seja, é uma Constituição que ela é imposta. Ela não passou pelos trâmites de votação, de aprovação da lei. Em nenhum momento o Vargas fez essa Constituição e impôs ela ao Brasil. Ela é chamada de Constituição Polaca porque ela tem muita inspiração na Constituição autoritária da Polônia. A Polônia estava passando por um regime fascista e muitas das características da Constituição brasileira estavam nessa Constituição polonesa. Então a gente vai observar justamente essas características também, tá? Só que o grande ponto é que essa Constituição ela nunca entrou em vigor de fato. O Vargas outorgou, né, ela impôs a Constituição, mas na prática ele comandava o Brasil através de decretos-leis.
Decretos-lei, perdão. Na realidade era justamente isso. E por que ele comandava o Brasil dessa forma? Porque ele conseguiu estabelecer um poder único, concentrado, ditatorial e personalista. Então, quem comandava a política no país de fato era Getúlio Vargas. Mas ninguém comandava a política, apenas ele. Então, esse é um grande ponto que a gente tem que entender em relação à ditadura do Estado Novo. E aí, alguns exemplos que ele vai começar a adotar. Por exemplo, ele vai acabar com os partidos políticos. Por quê? Partido político significa que há divisão, que há diferenças dentro do país. Então ele não quer isso. Outra característica que ele vai adotar é a pena de morte. Outra característica, o fim da liberdade de imprensa. E, além de tudo isso, ele também vai começar a criar alguns órgãos de controle governamental. Então a gente está vendo, gente, que essas características começam a fazer com que Vargas faça um regime ditatorial aos seus moldes. Por isso, a gente não pode dizer que o Estado Novo é igual aos regimes nazifascistas. Em nenhum momento a gente pode falar isso, porque havia diversas diferenças. Tinha um teor fascista? Tinha, mas tinha algumas diferenças. Por exemplo, o nazifascismo ítalo-germânico possuía a figura não só de um líder, mas também a ideia de um unipartidarismo. Por exemplo, na Alemanha tinha o partido nazista e na Itália o partido fascista. Já no Brasil, não existia partidos, como eu falei para vocês. A única liderança era o presidente, era o Getúlio Vargas. Por exemplo, se o Hitler morresse durante o nazismo, teria alguém para assumir o lugar do Hitler. Agora, no Brasil, se Vargas morresse, não teria ninguém para assumir o lugar do Vargas. Então a gente tem que começar a pensar que o Estado Novo tem características fascistas? Tem, porém, ele tem diferenças em relação aos regimes fascistas que a gente via. Tranquilo até aqui, gente? Então, vamos prosseguindo aqui com o nosso conteúdo. E aí, beleza, vamos lá. O Vargas ele vai utilizar muito forte da ideia da repressão, da ideia da censura. Então, o que a gente vai anotar? Ele precisava se manter no poder, ele precisava implementar o seu projeto. E aí, para implementar esse projeto, ele precisava calar a sua oposição. Então, durante muito tempo, ele se aproximou muito da ideologia nazista. Mas, ao mesmo tempo, ele precisava desenvolver a economia do Brasil. E essa necessidade de desenvolver a economia do Brasil fazia com que Vargas se aproximasse cada vez mais do capital estadunidense. Então, volta e meia, a gente vai ver durante o Estado Novo, o Brasil se aproximando da Alemanha, depois vai se aproxima dos Estados Unidos, e assim vai. Só que essa mudança de rumo não era criticada. E por que não era criticada? Porque o Vargas vai lá e cria alguns órgãos de controle da sociedade, como a DASP e o DIP. A DASP era o órgão que tinha como objetivo controlar os servidores públicos, fazer a investigação dos servidores públicos. É o que está ali, ó, o Departamento de Administração do Serviço Público. Então, tinha como objetivo fazer investigações, controlar. Já a DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha como principal missão fazer a propaganda oficial do governo, além de censurar qualquer movimento, qualquer mídia que fosse contrária ao governo de Vargas, tinha como missão fazer a propaganda oficial do governo. E aí, a forma que eles encontraram foi de criar o principal programa de rádio da época, que era transmitido na hora nobre, aquele horário onde os trabalhadores estavam ouvindo em massa. É o que a gente entende como a Hora do Brasil, um programa oficial do governo brasileiro que existe até hoje, sendo que com um nome diferente, que hoje é a Voz do Brasil. Naquela época, ele tinha um horário fixo, assim que os trabalhadores chegavam em casa. E aí, você conseguia transmitir tudo aquilo que o governo estava passando.
Obviamente, você transmitia como uma forma de exaltar o governo. Nenhum problema ou algo de ruim que viesse a acontecer era transmitido ali. O grande ponto de interesse do Vargas era de criar uma imagem de que ele fosse considerado o pai dos pobres, o grande defensor da classe trabalhadora no Brasil. Então a DIP ela vinha com essa missão extremamente importante. Não à toa a gente vai observar que ela vai censurar, né, alguns meios de comunicação, alguns jornais contrários ao Vargas, mas também vai fazer uma censura à cultura da época. Por exemplo, eu tenho um exemplo bem claro aqui para vocês de música. Tá? Essa música Bonde de São Januário, do Wilson Batista, de 1940, foi interpretada pelo Ataúfo Alves. E aí olha o que a música fala. Quem trabalha é quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Antigamente eu não tinha juízo, mas hoje eu penso melhor no futuro. Graças a Deus sou feliz. Vivo muito bem, a boemia não dá camisa a ninguém. Essa música, gente, inicialmente não era dessa maneira. Se vocês pesquisarem aí na internet, e aí eu faço esse desafio a vocês, vocês vão ver que essa música falava que o bonde de São Januário leva mais um otário, não sou eu que vou trabalhar. E aí a música falava sobre fazer boemia, estar na rua, curtir, essas coisas como um todo. A DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda do Vargas, censurou a música porque ela iria de forma contrária ao que o Vargas buscava para desenvolver no Brasil, a ideia dos operários, a ideia da industrialização. E aí ele fez essa música, censurou a música e a DIP transformou, fez com que o Wilson Batista transformasse a música para ela ser aprovada. E ela só foi aprovada desta maneira. Então repara como que o Vargas buscava fazer uma interferência em diversos setores da sociedade. Isso foi a grande marca do governo do Vargas, do governo Estado Novista, beleza? Só que, durante o Estado Novo, se iniciou no mundo a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos de 1939 e 1945. Nesse contexto, o Vargas precisava implementar o seu projeto industrial. Ele precisava fazer com que o Brasil se desenvolvesse. Havia uma necessidade muito forte naquele momento. E assim que a guerra inicia, o Brasil está muito mais próximo e muito mais afeito à ideologia nazista. Só que a necessidade econômica faz com que o Brasil se aproxime dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam dispostos, tinham o capital necessário e tinham o capital suficiente para ajudar o Brasil a iniciar, a implementar o seu projeto de industrialização da ideia do nacional desenvolvimentismo, o projeto no qual o Estado é o grande agente, é o protagonista no desenvolvimento econômico. Por isso, a gente vai notar que o Brasil ele vai entrar na guerra, ao longo da guerra, ele entra nesse conflito e do lado dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, para aproximar o Brasil, faz o que a gente entende como a política da boa vizinhança. Essa política da boa vizinhança fica marcada principalmente pelos meios de comunicação, pelos filmes, pelos desenhos. Por exemplo, a Disney, como uma representante dos Estados Unidos, vai lá e cria o personagem Zé Carioca. Esse vídeo, inclusive, vocês podem ver, vocês podem observar e procurar no próprio YouTube. Procurem primeiro desenho Zé Carioca. Vocês vão observar a imagem que os Estados Unidos cria do Brasil e como eles falam do Zé Carioca, como eles falam do Brasil, chamando de meu amigo. A ideia ali não era à toa, a ideia era tentar aproximar o Brasil dos Estados Unidos para fazer com que ele permanecesse na guerra ao lado dos aliados contra os nazistas. O grande ponto é que a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial levou o governo do Vargas a uma contradição. Como assim é uma contradição? Internamente, o governo do Vargas era uma ditadura e muito próximo aos ideais fascistas, muito próximo aos ideais nazistas. E aí, quando ele entra na guerra, ele entra na luta contra o fascismo. Então, isso gerou uma contradição.
As pessoas, os opositores políticos do Vargas, começaram a utilizar isso. Ué, internamente você é uma ditadura, com semelhanças ao fascismo. Externamente você está indo contra o fascismo? Há uma, discordância. Há algo paradoxal nisso tudo aí. E aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o fascismo e o nazismo são derrotados, o governo do Vargas começa a entrar em crise, porque ele ajudou a derrotar regimes que tinham semelhanças com o seu. O Vargas começa a sofrer uma pressão, e aí essa pressão que o Vargas sofre faz com que ele renuncie ao cargo em 1945 e convoque novas eleições. Chegava ao fim a era Vargas e o Brasil entraria numa fase de uma república democrática. E é justamente isso que a gente vai ver nas próximas aulas. Não é um assunto para hoje que a gente já trabalhou, a gente já falou bastante. Então, se você prestou atenção, você conseguiu matar a charada de toda a era Vargas. Valeu, galera? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Continuem se cuidando e até já. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço.